Somos nós devedores da Constituição ou ela é letal para a democracia? Olha, eu acho que nós somos devedores de uma Constituição que tem uma série de defeitos, né? Mas que nós não podemos esquecer, e eu acho que isso meus colegas vão estar de acordo, que as instituições são habitadas. Quer dizer, instituições não são algo artificial que vem de Marte, senão nós teríamos fundado uma república muito parecida com a americana quando adaptamos a Constituição de 1891, adotamos a Constituição de 91 no Brasil. Não é assim, né? Sem dúvida nenhuma, um dos problemas é o modo como o corpo político brasileiro buscou explorar e ordenhar esta Constituição, né? O que eu quero dizer com isso? Uma questão foi a fragmentação partidária. Quando nós montamos a Constituição em 88, nós não tínhamos mais do que 7 partidos relevantes no Congresso, né? 5. Né? E isso foi crescendo em face da própria, vamos dizer, volúpia dos políticos em obter mais fundos partidários, em obter mais espaço dentro do Congresso Nacional, né? E nós chegamos a esse disparate. Quer dizer, isso não é exatamente responsabilidade da Constituição, mas de uma elite política de muito baixa qualidade que buscou fazer isso. Da mesma forma, um problema que a gente não conversou, acho que o Bolívar falou isso no começo, quer dizer, o Brasil tem um problema profundo de desigualdade que ele não conseguiu resolver em 30 anos. Ele citou 46 milhões abaixo da linha da pobreza. E isso é o paradoxo, porque você tem uma Constituição altamente distributiva de um lado, mas você formou um sistema tributário altamente regressivo do outro. Então, o que se dá em termos de direitos sociais, em termos de direito à saúde, direito à educação, você retira do outro lado com um sistema altamente concentrador de renda. Então, quer dizer, a Constituição ela não pode ser responsável por todo o destino. O que eu estava querendo dizer é que, neste momento específico que nós estamos vivendo do Brasil, eu acho que a Constituição é o mastro no qual nós temos que nos amarrar para transitar e sobreviver à borrasca. Agora, é evidente que ela tem defeitos que devem ser corrigidos. Agora, nunca deixou de haver correção se houvesse consenso. Quer dizer, ela não é uma Constituição, ela não é um pacto suicida. Ela foi altamente suscetível às reformas. Bolívar, deixa eu colocar exatamente em cima desse patamar no qual o Oscar nos levou agora na nossa conversa, colocar para você o olhar um pouquinho para adiante. Se você, evidentemente, estiver de acordo, vocês são absolutamente livres aqui para abordarem o assunto da perspectiva, do tempo que vocês quiserem. Mas a minha proposta é a seguinte: nesta, digamos, situação de crise mais profunda que a gente vive no período republicano, com essas, digamos, forças políticas atuando como o Oscar acabou de descrever, você enxerga que rumo? Olha, por enquanto eu não estou enxergando rumo nenhum. Eu vou me permitir fazer aqui um merchandising. Eu publiquei esta semana um livrinho chamado Da Independência a Lula e Bolsonaro. E esse livro, além do relato histórico... Será que nós podemos mostrar a capa do livro? Além do relato histórico, eu ampliei bastante e tentei aprofundar o capítulo sobre a reforma política, né? Eu penso o seguinte: a expressão presidencialismo de coalizão, quando foi criada pelo brilhantíssimo cientista político Sérgio Abranches, e causou muito impacto no debate político, o curioso é que ele apresentou aquela tese de maneira positiva. Ele via nesse sistema de distribuir os ministérios entre os partidos uma forma de dar estabilidade ao sistema. Em poucos anos virou nome feio, né? Todo mundo passou a ver no presidencialismo de coalizão a fonte dos males. E é evidente que é a fonte dos males, uma delas, né? Então você veja, no regime presidencial brasileiro, eu acho que nós temos alguns problemas terríveis, né? Primeiro, nós temos 2 impeachments nesse período. Há quem se orgulhe disso. Impeachment é um péssimo substituto para o voto de não confiança dos regimes parlamentaristas. Como o Zé Alvo disse, polariza a sociedade, demora demais. Você tem que inventar um negócio chamado crime de responsabilidade e provar isso, o que é incompreensível para 95% da sociedade. Quer dizer, isso não tem jeito. Você não tira um presidente dessa maneira. Não, é absolutamente impossível. Depois, o impeachment, dependendo da situação política geral do país, ele não é nem iniciado. Quer dizer, a Câmara não tem sequer a coragem de pautá-lo.
que é o que está acontecendo agora. Entende? O presidente Jair Bolsonaro já cometeu todos os crimes de responsabilidade. Você teria que espichar a lista bastante mais para ele ser enquadrado em algum. A Câmara não vai abrir nenhum projeto de impeachment, porque se abrisse, a nossa crise política chegaria a um grau impressionante. Então, a minha tese, é por isso que eu sou bastante pessimista, é que ou nós fazemos uma reforma, uma discussão aprofundada sobre a estrutura política brasileira, ou nós não temos saída. Olha, isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Não. Só para terminar, viu, William? Eu acho que as instituições, o Congresso, o Judiciário, é claro que são organizações respeitadas, idealmente respeitadas, importantes, se um pouco abaixo dela a sociedade tiver uma elite capaz de dar o exemplo, capaz de balizar o processo, capaz de impedir disparates. Não é? Nós não temos isso no Brasil hoje. Já tivemos no passado, né? Mas hoje não temos. O presidente da República pode falar qualquer coisa, a hora que quiser, que a sociedade não é capaz. A imprensa não é capaz de mantê-lo dentro de um trilho. Então, nós temos instituições no sentido formal, elas até que estão, dadas essas condições, se saindo mais ou menos bem, mas elas não têm o substrato social, né, na classe média, um pouco acima da classe média, que sustenta as instituições em qualquer democracia que se preze. É um longo raciocínio do Bolívar, e extraordinariamente provocador, porque confrontado com a pergunta que rumo ele vê, ele diz, não vejo, para que pudesse ver rumos, eu gostaria de ver elites comprometidas com eles. Álvaro, Oscar? De certa maneira, traduzindo o dilema que o Bolívar coloca, nós precisamos formar novas lideranças, né? Isso. E, particularmente, as lideranças democráticas têm que ocupar o que eu chamei, num determinado momento, de um vazio que foi deixado pelo período anterior e que foi ocupado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, supostamente levantando a bandeira do combate à corrupção, que abandonou completamente. E eu acho que é preciso chamar a atenção também, William, esse governo que começou, além de toda a sua mentalidade autoritária e uma série de atitudes de desconstrução de muitas coisas que tinham avançado naquele período anterior, a que eu fiz referência de oscilação entre orientação liberal e social-democrática, não apenas desconstruiu, não é? Como, afora isto, não tem rumo nenhum no governo. Nós não sabemos em que direção vão os projetos. Os principais projetos econômicos foram todos diluídos, perdidos. Então, em relação a isto, há uma crise de liderança que, evidentemente, afeta o governo, mas ela afeta também a oposição. E eu acho que aqui é um terreno que nós precisamos trabalhar mais. As oposições e as lideranças democráticas, de alguma maneira, têm que compreender o que está em jogo neste período e antecipar o que pode vir a acontecer no início do próximo ano, depois das eleições, em que aparentemente tudo indica que o presidente da República não vai aceitar os resultados, não é? É preciso antecipar isto.